vamos continuar falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele saiu em defesa de Michele Bolsonaro após a divulgação de conversas privadas entre o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten sobre a possível candidatura dela para 2026. Vamos colocar os 4 prints divulgados pelo UOL que nós separamos. Aqui está. O Fábio Weingarten diz que solta aqui uma manchete dizendo que o Arco alerta, PL cogita Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República. E aí tá lá a manchete, a história contando que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que a sigla cogita lançá-la, etc. E aí vem o comentário do Mauro Cid: prefiro o Lula. E o Weingarten endossa, disse idem. Olha só, hein? Que coisa. Agora tem o próximo slide aqui, aí que vai. PL, ele sempre, o Weingarten, citando terceiros, né? Você percebe que ela é encaminhada. PL vai pagar R$39 mil por mês para Michele porque ela carrega o bolsonarismo sem rejeição do Bolsonaro. E outra mensagem que o Weingarten encaminhou: em que mundo Valdemar está vivendo? E aí o Mauro Cid responde, cara, se Dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né? A personalidade dela, eles vão usar tudo para acabar com ela. E Valdemar fala demais também. Aquele negócio dos documentos, dos papéis, tá todo enrolado agora. E tem mais. O Fábio, agora ele mesmo que escreve, não está encaminhando mensagem de ninguém. Eu entendo que cada vez que falarem dela, ela tomará porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto, só matérias negativas. E aí ele encaminha mais uma imagem, provavelmente de outra matéria, também não tem visão raio-x, e ele complementa com um comentário. Cada vez expõe a dama para uma diferente aventura política. Falaram até agora que ela seria vossa sucessora e concorreria para a presidência. Agora falam do Senado no Rio e em São Paulo. E continua com a resposta do Mauro Cid, esse é o último slide. Ele diz: com certeza ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. Puxa, parece que eles estão sabendo de coisas que nós não estamos. Duda Teixeira, o que será que o Mauro Cid e o Fábio Weingarten estão sabendo? Pois é, a gente não sabe, mas é muito claro aí que o Weingarten, o Mauro Cid, e a gente também já sabe que os filhos do Bolsonaro, acho que principalmente o Carlos Bolsonaro, não se dão bem com Michele Bolsonaro, né? Eles são filhos da primeira esposa do Bolsonaro. A Michele acho que é a terceira ou a segunda. Inácio, você pode conferir para mim. Vamos ver. E aí já tem essa treta familiar dos filhos, né, com a esposa do pai que vem depois, né? Então, isso já é uma coisa que a gente já sabia. Eu acho até que depois da eleição de 2022, o Bolsonaro deixa de seguir a Michele, mas a gente sabe que, na verdade, o Bolsonaro era o Carluxo, né? O Carluxo que cuidava das contas do Jair Bolsonaro. Então, é uma treta antiga. E o que está acontecendo atualmente, né? O Jair Bolsonaro está inelegível, e o Valdemar Costa Neto está cada vez mais procurando um espaço para Michele. Isso já tem um tempo que está acontecendo. Ela está sendo preparada tanto para a campanha quanto para ocupar um cargo. Então, quando tem aqui manifestação na Avenida Paulista, por exemplo, em Copacabana, ela pega o microfone, ela fala. Acho até eu que tem falado bem, né, com desenvoltura. Comanda, né, o PL das mulheres, uma coisa assim, PL Mulher. Já tem também a marqueteiro ali ajudando ela a fazer um discurso que seja para essa mulher com valores conservadores. Então,
tem todo um projeto aí de construção da Michelle. Se fala aí, já tem pesquisa dizendo que ela consegue vencer uma competição para senadora ali em Brasília, no Distrito Federal, mas de vez em quando o nome dela realmente aparece como uma possibilidade de presidência da República, né? Ainda que o Jair Bolsonaro tenha colocado panos quentes, né? Ele fala, não, é melhor... Bom, se ela for, eu vou ser da Casa Civil, né? Uma coisa assim, do tipo, não dá para deixar sozinha, o que é uma coisa meio... pode se considerar até meio machista, né? Mas, enfim, e aí os filhos estão vendo isso acontecer, né? E aí estão reagindo, e eu acho que é isso que a gente está vendo aí. Olha, respondendo a sua dúvida, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi casado com Rogéria Nantes entre 1978 e 97, depois com Ana Cristina Vale de 97 a 2007 e agora com Michele Bolsonaro desde 2007, portanto é sua terceira esposa. Nós vamos mostrar a resposta, eu vou trazer aqui a resposta do Bolsonaro defendendo a Michele, mas antes eu quero a opinião do Ricardo dessa guerra interna contra Michele Bolsonaro. Olha, Inácio, o interessante é que ainda em 2022, durante a campanha, eu não vou me recordar em qual mês, a Michele esteve aqui em Belo Horizonte fazendo um comício. E foi um comício impressionante, não pelo número de pessoas que ela reuniu, mas ela estava em uma espécie de coreto, eu acho até que foi na Praça da Liberdade, eu não tenho certeza. E durante esse comício, ela não só falou de política, como ela começou a orar. E eu via aquelas pessoas todas abaixadas, algumas ajoelhadas, com as mãos pro alto, rezando de forma fervorosa. E naquele momento, eu lembro que no dia seguinte, eu escrevi uma coluna para o estado de Minas, aqui onde eu trabalhava à época, dizendo assim, olha, não me surpreenderia se a Michele fosse um dia sucessora do presidente Bolsonaro. Naquela época não se falava em inelegibilidade, em absolutamente nada disso. Como eu falei, era em 2022, ele ainda estava concorrendo à presidência. Porque ela tem carisma, ela fala muito bem, é uma senhora bonita, ela tem essa questão da religião, só que ela carrega, obviamente que bem menos que o presidente Bolsonaro, mas ela carrega esses esqueletos. O presidente, naquele videozinho que a gente mostrou anteriormente, quando ele falou que nada está tão ruim que não possa piorar, esse é um exemplo. Se ela entrar nessa parada, vai vir uma enxurrada de fantasmas e esqueletos que podem sair do armário, de cabeça aqui. Enquanto o Duda comentava, eu tentei resgatar alguns. Tem a história dos cheques do Fabrício Queiroz, à época o pessoal fazia uma brincadeira chamando ela de Micheque. Tem uma questão dela ter feito o que se chama... Cartão corporativo. Isso. Tem também, Duda, o que se chama, né, no jargão jurídico, de advocacia administrativa. Eu lembro dela ter intermediado, ter indicado alguém para conseguir, um amigo para conseguir um empréstimo na Caixa Econômica. Tem as outras questões também relacionadas até mesmo a empregos de amigos, enfim, a questão das joias, mais recentemente, eventos que podem prejudicar e muito a imagem dela, eventos que estão esquecidos, mas que podem voltar à tona. Tem e muito. Eu não sei se seria um bom negócio para ela. E detalhe, você está rememorando só os eventos pós-presidência, desde que ela se tornou primeira-dama e depois que deixou o cargo de primeira-dama. Mas o Mauro Cid dá a entender que tem coisas mais antigas e talvez mais nebulosas ainda. Então fica realmente o alerta. E vamos ver aqui o que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse. Ele comentou sobre o assunto, fez uma comparação com a atual primeira-dama, Janja da Silva, dizendo que Michele era quem botava ordem na casa e o pessoal não gostava. O ex-presidente afirmou o seguinte ao Metrópolis, abre aspas, diferentemente da atual primeira-dama, Michele botava ordem na casa. Ela é quem botava ordem na casa, ela se repetiu mesmo. E o pessoal não gostava, mas não justifica essa troca de mensagens, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu estava elegível. Um falou besteira, o outro concordou. Vou conversar com o Valdemar sobre isso. Vamos ver o que fazer. Aí está a resposta do presidente Jair Bolsonaro a essa situação onde
o nome ventilado da própria esposa causa um tiroteio interno. Duda, ainda falando sobre essa questão da possível candidatura de Michele Bolsonaro, essas falas daqui que a gente trouxe são do início de 2023, como o próprio Bolsonaro trouxe no seu comentário. De lá para cá, você sentiu uma evolução na personalidade de Michele Bolsonaro? Ela está falando bem, se comunicando bem, como você disse. Ela é uma pessoa que atrai multidões, como também disse o Ricardo. Ela é uma pessoa que tem uma fala efetiva. Você acredita que ela seria viável numa candidatura não para presidente? Porque, como o próprio Ricardo, ela pode ter muitos esqueletos que seriam usados contra ela. Mas para uma vaga de Senado, se a gente for pensar que 2026 serão 2 vagas, vamos lembrar que o Senado brasileiro opera de 8 em 8 anos, né? O mandato é de 8 anos, então a cada 4 anos troca 1, a cada 4 anos troca 2. São sempre 3 por estado. E ano que vem é ano de 2 candidaturas por estado. Ela é um nome viável? É um nome muito viável. Quem fez pesquisa sobre isso foi a Paraná Pesquisas. Não tenho aqui a pesquisa de cor, mas ela aparecia em primeiro lugar, né? E o Senado, vale lembrar também, é importante para o bolsonarismo. O bolsonarismo pensa em ter a maioria no Senado a partir de 2027 para tentar o impeachment de ministros do STF, né? Inclusive, também provavelmente vai usar isso para conseguir votos. Então, lançar ela para a presidência, muitas vezes você perde uma vaga garantida no Senado. Então, o fato dela ter boas chances no Senado diminui a chance dela ser lançada para a presidência, seja como cabeça de chapa, seja como vice. E, Inácio, todo mundo tem treta na família, né? Alguém que não se dá bem com alguém. Isso é comum. O interessante também desse caso do Bolsonaro é que, como a família está muito misturada com a política, então você tem um alguém que cuidava da comunicação do governo, falando com um ex-assistente de ordem, né, falando da sua esposa, e aí você tem que falar com o chefe, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, quer dizer, mistura, né, a questão familiar com a questão da política nacional, com o partido, uma baita de uma confusão, e é difícil aí depois, tem que ser muito equilibrista e um ótimo gestor aí para conseguir resolver esse nó gordo aí. Ricardo, em 1 minutinho, você acredita que Michele Bolsonaro vai se manifestar em relação a isso, ou ela ganha mais ficando em silêncio, deixando os homens falando mal dela, o que até colabora com a imagem de misoginia que certamente ela também não aprovaria? Se eu trabalhasse no marketing dela, eu falaria para ela ficar calada e não se manifestar. Só pegar um gancho aí rapidamente na fala do Duda, a possibilidade dela se candidatar ao Senado, é claro que é bastante forte, e eu acho que ela tem uma chance relativamente alta de ser eleita. Agora, para deputado federal, para o PL, principalmente se for em São Paulo, você cairia como uma luva, porque ela levaria na esteira dos votos dela um monte de outros parlamentares, e a gente sabe que quanto maior a bancada, maior é o fundo eleitoral. E no final das contas, o que essa turma está querendo é isso mesmo, é dinheiro no caixa.